Olá, você está no canal Abelhas Biomacatica, meu nome é Gilvan e vamos aqui falar um pouco, comentar um pouco sobre a questão de ameaça de abelhas nativas daqui da América do Sul. Nós estamos na América do Sul, estou no sertão pernambucano, Petrolina, submédio de São Francisco, divisa com o norte da Bahia e Todos os Santos. E você que está chegando aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Se está chegando pela primeira vez, assine o canal, por favor, grato a todos os assinantes. Aperte o dedo no like, toque o sino para receber os nossos conteúdos, compartilhe o vídeo à vontade, comente à vontade, eu sempre vejo todos os comentários, tá? Isso é uma coisa que eu faço, respondo a todos na maior tranquilidade, qualquer que seja o seu comentário. Se for coisa absurda, aí eu faço o que é recomendado pelo YouTube, tenho até muito cuidado, é que o canal não sofra nenhuma punição, mas eu extraio do lá porque, até por respeito, as pessoas que estão lá não podem ficar vendo coisas baixarias, né? A gente não trata aí, a gente não revida fazendo o que a pessoa faz, que a gente perde a razão. Você não faz isso, você mostra para um indivíduo que ele não tem educação, ele não... nenhuma, às vezes acontece isso, já aconteceu mais, graças a Deus nos últimos tempos não. Então eu vou fazer uma relação aqui, eu já defendi esse tema no passado. É uma prática errada? É uma prática que, quando os invasores europeus chegaram na América, eles já encontraram os nativos verdadeiros, donos daqui chamado América, por conta do navegador genovês Américo Vespucius, assim, que até onde eu sei, mas aí não vamos entrar aqui, não é uma abordagem do ponto de vista histórico, estou apenas relatando isso, mas já encontraram os povos daqui, os verdadeiros donos da América, é chamado assim, ou das novas terras, ou desse chamado novo continente, que não é nada novo, é mais velho até do que outros continentes, tá certo? Já encontraram o pessoal criando abelhas em diferentes tipos de forma de tratamento, somente nos caules, o qual os portugueses, nossos irmãos portugueses, não tem tanto irmão assim, boa parte tem um grande preconceito, inclusive racismo, porque eles mesmos foi quem propiciaram 350 anos de tráfico negreiro do continente africano aqui para a América, parte aqui no Brasil especificamente, aí quase 4 séculos, quase 400 anos, mas entendendo, eles chamaram isso de cortiço, fazendo uma alusão à casca de uma planta, que é da família do carvalho, que tem, eles tiravam a casca já para criar, no caso lá, as apis, do gênero apis, que também não tinha essa denominação, que é a classificação, essa nomenclatura é nova, é do século XVIII para cá, para trás não havia. Chamava um monte não sei nem como eram os bichos que eles chamavam lá, mas não chamava, não tinha essa denominação. Então, quando faz a acusação, que chama acusação, muitas vezes leviana, do meleiro ter sido responsável, ou estar sendo responsável pela, diria, levar a ameaça à extinção de fato de espécies, ela aqui tem que ficar bem claro que não procede. Está inadequado o cara que está fazendo isso, ele está usando um viés para tentar justificar os crimes. E a gente sabe disso, é aqui localmente, mas é muito comum, inclusive no ano 2019, quem contou isso para mim é pessoas que eu tenho o maior respeito. Os caras vieram do lado do sudeste, não sei se foi Rio de Janeiro e São Paulo, um caminhão baú, agora não me retratou qual é o tamanho do caminhão, mas chamando os mateiros, pessoas que conhecem bem o ambiente, com motosserra, será cortando os galhos das plantas que encontraram somente com a mão da Sada Caatinga, que nós temos aqui esse protótipo aqui, essa escultura, tese, isso aqui é feito pelo artesão, e representa aqui, de fato, a mandaçara da Caatinga. O nome científico dela que pega os mais engraçadinhos, os mais metidos a sabido, Melipna mandacaia. Essa classificação foi realizada no ano de... Esse nome científico tem que ser desse jeito, foi feito por Frederick Smith, que era um naturalista britânico, fez parte do Museu de História Natural de Londres, era um entomologista, ou seja, um especialista em insetos, e trabalhou com somente as ordens animais, são os besouros da ordem Coleóptera, e animais da ordem Hymenoptera, no caso abelhas, vespas também, que tem ainda cupim e formiga, nessa mesma ordem. Fato que
E fique bem claro, essa pessoa me relatou essa questão de tirando a quantidade de caminhão cheio, um baú cheio dessas abelhas, pagando de 10 até 30 reais, dependia de onde chegava, só pagava, o cara lá encontrava 10, 20, sabia já, só era cortando e levando. E aqui, como mostrou meus alunos numa área rural, trabalho em área rural quase, eu cheguei aqui em 2007, mas em 2010 já estava trabalhando em área rural. Não foi um aluno, foram vários alunos, e é uma coisa que assim, até porque não tinha intenção, foi falar de abelha, eles foram lá e me mostraram, levei no carro, 3, eles mostraram do cara, foi lá e cortou muitas emburanas, verde, inclusive, e muitos embuzeiro, que é um símbolo da caatinga, ambas são um símbolo da caatinga, as duas, tanto falar na emburana de cambão, quanto no embuzeiro, são duas plantas, representa bem a nossa caatinga, tem outras também, como mandacaru, caracteriza bem, evidencia bem o que é o bioma caatinga, que está em boa parte dos ecossistemas aqui da caatinga, e mostraram dos caras, o cara tinha tirado fazia pouco tempo, não tinha nem 6 meses. Estava direitinho o corte do motosserra, onde ele chegava lá, pedia, ofereceu, como se relatou aos alunos, algum dinheiro, algum trocado, meteu o motosserra e levou as abelhas. Então, essa é uma prática muito comum. Vou dizer isso bem claro. E aí usa a questão do meleiro. O meleiro está certo? Não, eu fui meleiro. Eu tirei muita abelha no mato. Inclusive agora, no ano passado, dia 30 de junho, eu fiz com meu primo, que era uma coisa que a gente fazia sempre, no caso aí das africanizadas, a gente tirou uma abelha com fogo, fumaça, usando um mandacaru, por incrível que pareça, para citar para vocês. Então esse discurso é um discurso que não se sustenta por si só, não vai a lugar nenhum, até porque quando eles faziam isso, fizeram durante muito tempo, e quando os invasores portugueses chegaram aqui, já encontraram os moradores verdadeiros, fiéis moradores, fazendo essa prática, tirando a abelha nativa, que aqui nem tinha a abelha gênero Apis. Elas foram introduzidas na América, no continente, e encontraram em todo o continente, porque era um recurso da natureza, era o extrativismo, claro, predatório. Inclusive, quem disse, como algumas que eles tiravam, por exemplo, os índios dos Cariri, que moravam a Serra do Arapiuí, que foram extintos. E foi genocídio. Tem que deixar bem claro aqui. Aqui não tem passar pano, não passa pano para ninguém. O genocídio, eles foram extintos, mas lá, com a rainha da terra, que é Melipona quinquefaciata, já que deve mudar muito nome, não popular, não tem erro não. Eles pegavam, quando tirava a abelha, pegava a rainha e engolia, porque eles querem para ficar achador de outras abelhas. Para ficar para melhorar a sua capacidade, a sua condição de localizar outras abelhas, que é uma abelha muito difícil de ser localizada na natureza. Você acha, mas não é fácil. Tem muito, e acho que normalmente é mais fácil achar nas primeiras horas do dia, ao amanhecer e ao entardecer, que é a hora de maior atividade externa da abelha, trabalho da abelha. Então, quando você esse discurso, isso é um absurdo, é para justificar o crime. E aí a legislação é bem clara. Eu levar uma abelha dessa para qualquer lugar que é fora do local de ocorrência é um crime ambiental. É algo que não deve ser feito. Estão levando? Então, não estou aqui, não faço papel. Santos é só no sobrenome. Daí dá até nome a minha caixa. Não é o nome do Meliponar, esse aqui, Meliponar Vitória, é Santos mesmo, de santidade. E Santos, no latim, aí está latinizando, não foi latinizei, sobrenome. É um nome muito antigo europeu, lá de Portugal. Não sei se nasceu exclusivamente lá. Mas, apesar de Santos no nome, eu não sou Santos, mas também não concordo com isso que tem utilizado. E muita gente, inclusive, recentemente, vi até em uma espécie de congresso. As pessoas falaram, vai nesse congresso, eu fiquei assim, tá. Quando eu olhei lá na lista de quem estava palestrando, os palestrantes são esses? Tá bom. Também por um motivo muito educado, se a pessoa não tem que saber, diga, tem essas figuras aqui, não, nem piso lá. Se eu estivesse lá, que aconteceu aqui próximo, a cerca de 200 km de Petrolina, a 150 em linha reta. E se eu tivesse de lá, se eu estivesse, eu viria.
Isso aí me distanciava. Por conta das figuras. Essas figuras, como é aquele tipo de figura que a gente conhece muito bem, isso é do nosso conhecimento, é o nível das figuras, são figuras que vivem bajulando pessoas metidas, teoricamente, entre aspas, importantes. Eu não tenho esse tipo de coisa. Eu sou tranquilo. O cara vem aqui, se ele for sabido, for doutor, é bem recebido na minha casa de um pobre. Se eu encontrar ele na rua, no shopping, numa feira livre, numa festa, num estádio, na arquibancada do estádio de futebol, eu vou tratar ele bem, mas não tem essa... Sou tranquilo, nunca tive isso, gente. É uma coisa minha mesmo, é da minha natureza particular, que a gente tem a natureza humana e tem a natureza particular. Mas o cara, essas pessoas que ficam aí bajulando, que é tipo aquela pessoa, ele bajula tanto, e o bajulador dele, ele bajula, entrar na água e bater na cintura, ele morre afogado, só para vocês terem uma ideia do nível. Então eu tenho que dizer para vocês que é danoso a questão de alguém lá tirar. Mas antes era uma questão muito, até mais de... Você sabe como foi a miséria, ainda é no Nordeste brasileiro, no sertão principalmente. Eu vi esses parentes fazendo isso. Ele lá e pegar o mel, porque ele não podia comprar um remédio, e ele ia lá e tirava uma abelha. Mas ele tirava a abelha e ficava naquela crendice de que a abelha ia embora. Eu aprendi isso, que não estava certo. Você não aprende só o certo. Eu aprendi isso pelos meus ancestrais. E ao tirar, por exemplo, o mondori da caatinga, a mandaçá da caatinga, a abelha branca, uma culpira, que eu abri muitos cupins, essa eu já abri uma boa quantidade, não grande. O que eu fiz não foi responsável pela... Diminuiu. Aquele indivíduo poder ter um potencial de soltar pelo menos 2, 3 enxames no inverno, num período chuvoso aqui, que corresponde ao período final de primavera e normalmente período de verão, no semiárido, na área de caatinga, diminuiu, mas não que fosse o responsável por dizimar, por matar o bicho, levar à extinção. Levar à extinção, o cara trazer, vim lá do Rio de Janeiro, como falei, como teve, o cara mandou o vídeo também, ele mandou lá, estava lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, conhece? Digo, não, nem conheço, e se eu conhecesse, eu fazia questão de dizer que não conheço. O cara em Orocó, aqui perto, estava com 100 troncos de galho de Imburana, só tinha de Imburana. Nesse caso especificamente não tinha nenhum de Imbuzeiro, porque eu olhei a parte, fez um vídeo e estava vendendo a R$90 ali dentro. E vendeu. E o outro que vem com o caminhão baú e tira essa quantidade toda. O outro que manda, que está lá no Mercado Livre. Você vê lá no Mercado Livre, só olhar. Os traficantes de Petrolina. O outro que queria que eu fizesse sem abelha, certamente para mandar para longe. Porque ele não é um criador, ele não tinha aspecto, não sabia de nada de abelha, só que você começa a perguntar. O cara fica todo perdido. Tão perdido como a doutorazinha que foi falar e falou um monte de besteira sobre a mandaçá da caatinga e falou também ainda que ela pertence à tribo Trigonine. Não, de maneira alguma. Ela pertence a uma tribo que só tem as melíponas. As espécies do gênero Meliponine. Tá? Então, essa questão toda, eu vejo com um olhar de preocupação, que estão tentando passar para a sociedade, inclusive para a imprensa. Aparece muitas vezes em programa TV aberta, e jornais, e blog, e rádio, etc., cedendo informações, uma informação mentirosa, de que o problema é do meleiro. Não, o problema são os problemas. Qual é o problema? O problema, vamos citar aqui alguns, para a gente aqui concluir nosso raciocínio. E o raciocínio, vocês podem ou não raciocinar depois, em cima dos fatos. Desmatamento, por exemplo, já derrubaram meu monte de coisa. Quando eu cheguei aqui, eu me admirei a quantidade num lugar chamado O Junco, junto ao Junco e o Junco, em Juazeiro da Bahia, onde derrubaram, mais ou menos, no ano 2009, 2012, derrubaram mais de torno de quase 15 mil hectares para plantação, a fruticultura irrigada. O avanço da água ao vale aqui do lado de Juazeiro, mas já saiu de Juazeiro, o município está em Uauá, Curaçá, Campo Formoso, Jaguarari, já chegou tudo, inclusive desviando a água de São Francisco em grande quantidade, tudo cedido pela empresa de Companhia Nacional dos Vales do São Francisco Vale do Parnaíba, a Codevasf. Tá? Vou deixar aqui bem claro, é ela que faz isso, liberar água para esses casos. A questão que já derrubaram demais, vão derrubar agora cerca de 7 mil, 8 mil hectares no Pontal, vão assentar umas famílias, vão deixar, até teve um caso engraçado lá, mas eu digo, a única que vai estar preservando. Ela disse que os bodes lá, preservando teoricamente em parte, mas tem uns bodes, e que a água chega na casa dela, no lote, é um lote de
acho que 6 hectares, e que ela não vai plantar, não vai irrigar, não vai plantar manga, uva, que é o mais plantado aqui, goiaba, não vai plantar. Ela quer lá água para aceder aos animais, e que não sai de lá, só sai para o cemitério. Foi na imprensa, na TV local, falando sobre isso. Vão derrubar aí essa quantidade toda, e aí não sequer pega as abelhas. Quando pega, leva para casa de alguém, leva para às vezes para uma instituição que não cuidava, fica lá dentro dos troncos. Depois de que tirou, cortou lá do tronco, a abelha teve o conforto térmico enquanto ela estava lá na natureza. Você não coloca numa caixa racional bem feita, dizer para a caixa Santos, você mata a abelha. São esses fatores. Depois vem queimadas, desmata, queima. Depois vem a aplicação de veneno em grande escala. E ainda tem para complementar, para passar a régua, para botar pá de carro na sepultura, os traficantes de abelhas, como tem em muitos locais, que essa é verdade. Só aí lá no Mercado Livre você vai ver o nome, vai encontrar, não vou citar nome de ninguém, você vai lá no Mercado Livre, se alguém da fiscalização estiver vendo aí, isso aí lá o que eu falar, vai, busca lá no Mercado Livre de Petrolina, por exemplo, uma cidade circunvizinha, compra de abelha, bota lá mandaçaia, mas tem abelha de fora também sendo vendida aqui. Você vai encontrar lá, fica bem fácil da fiscalização aprender os caras que estão fazendo isso. Pode ir lá que tá, eu garanto. Então usar esse discurso que o problema é o meleiro, e para um congresso falar essa asneira, é vergonhoso, porque hoje ninguém está mais nem interessado, ninguém pega mais machado, ninguém vai lá. Os meleiros que tinham do passado, que não são meleiros atualmente, eles estão cortando a abelha para vender para esses traficantes. Isso é fato, tirando no mato. Então, esse é um problema que nós estamos enfrentando, que pode ameaçar essa espécie, está ameaçadíssima. E aí, quando a maioria passa o pano, quando alguém vai para o Congresso, não vê ninguém falar sobre isso, e passar a mão desses puxa-sacos, aí complica, aí a coisa fica feia. Então é isso que eu tenho que dizer. É uma sequência que eu vou falar isso. Por isso aqui, agradecendo ao Wendel, que disse que valorizou uns vídeos que eu falei ali, toquei nesse tema recentemente. Não vou aqui repetir o que os outros estão repetindo aí, não. Os canais aí não tenho nada contra, respeito demais. Ficar repetindo o que eles já estão repetindo, isso aí não me interessa, não. Tem que falar aqui, trazer coisa nova, novidade, para vocês entenderem como é que está. Vai agradar? A maioria não. Porque a maioria não vai agradar porque infere diretamente, ou seja, se a gente for pensar aqui, se fosse, vai interferir diretamente no processo, apesar que eu não sou advogado, mas vai interferir no processo que eles estão tentando legalizar. Isso é fato. Então, estão tentando que seja deferido. E não pode ser deferido, não pode ser aceito um negócio desse, porque é crime ambiental.